Próxima atração no canal 25. Programa Tempo de Reflexão. Seja bem-vindo a mais um programa do Tempo de Reflexão. Obrigado você, telespectador, pela honra e oportunidade que semanalmente você nos concede desse nosso encontro. O propósito desse programa é fazer com que nós possamos refletir sobre as nossas vidas, sobre as nossas prioridades, sobre o nosso relacionamento com Deus. E eu espero que de alguma forma esse programa tenha alcançado esse objetivo. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa a Elaine Ferraz, a Elaine que é uma amiga recente. Conheci a Elaine numa reunião lá do BNI, que é a nossa organização de negócios, e numa das reuniões eu acabei dando uma palestra falando sobre espiritualidade, e ali nós criamos uma conexão com o Tempo de Reflexão, com a Elaine, e a Elaine tem caminhado conosco no Tempo de Reflexão, e gentilmente ela aceitou o meu convite para estar me ajudando a fazer esse programa. Eu confesso para você, telespectador, a Elaine é uma jornalista, então estou tentando manter a minha postura aqui minimamente para que eu não passe vergonha aqui ao lado de uma jornalista reconhecidamente já premiada dentro dessa brilhante carreira que ela tem criado. Elaine, obrigado pela gentileza, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E estar aqui comigo ajudando a fazer o programa do Tempo de Reflexão. Eu que agradeço. Fiquei um pouco surpresa com o convite, mas extremamente feliz. Muito obrigada. Para mim é me senti lisonjeada, sabe? Eu falei que gostoso. Vou falar um pouquinho de mim e de como que eu cheguei no Tempo de Reflexão também, né? E, na verdade, eu cheguei no Tempo de Reflexão por um post que o Wagner fez, né? Eu já estava em contato com vocês desde setembro, outubro de 2015, nas reuniões do BNI para formar equipe. E aí eu vi, ele colocou um post que falava, o ano está acabando, mas não enterre os seus sonhos, né? Muita coisa pode acontecer, para Deus não existe... Deus pode transformar, era alguma coisa, o post não falava de Deus, mas em cima, no que ele explicou, falava um pouquinho. Eu falei, poxa, que interessante, que gostoso, eu não quero acabar meu ano assim meio que patinando, não. Eu vou a esse encontro, vou ver o que é o tempo de reflexão, né? E aí, eu vim, né, para a reunião, eu vim sozinha e... Meio desconfiada. Não, eu queria entender o que era, porque eu vi que tinha algo de espiritualidade, né, na chamada do Wagner, não no post em si, mas na chamada do Wagner eu vi que tinha algo de espiritualidade, mas era uma palestra, era um tempo para realmente refletir, pensar na vida, enfim. E o que me chamou a atenção é para a gente não deixar que os sonhos da gente morram, a gente não pode deixar. Se a gente tem um sonho, um desejo, a gente tem que correr atrás, tem que ter direcionamento, né, de Deus para que isso aconteça. E falou muito comigo, já na primeira vez, eu gostei demais. Eu observei duas coisas, se vocês acreditavam em Jesus, porque para mim isso é importante, eu aceito Ele, eu creio nele, né, como Salvador, né, e eu tenho uma coisa na minha cabeça, que Jesus... ele é libertador, ele liberta a gente de medo, de trauma, de ansiedade, e eu acredito nisso, mas eu não estava vivendo isso. E aí eu vi que vocês acreditavam em Jesus, e aí na segunda vez eu trouxe meu marido, ele gostou, na terceira eu trouxe meus filhos, porque tem um espaço, né, para as crianças também, que eu achei bem legal. E aí a gente está caminhando e Deus tem falado comigo em todas as reuniões. Eu estou tocada, né? Eu estou me sentindo tocada, né? E Deus, ele vai nos alcançando por caminhos que a gente nem imagina, né? Um post que você leu, acabou criando uma conexão com aquilo que você está vivendo, te trouxe ao TR e ele tem falado com você ao TR, né? Por isso, telespectador, às vezes a gente complica demais as coisas com Deus. Deus é um Deus simples. Deus, ele quer falar conosco nos detalhes. Às vezes a gente fica procurando formatos religiosos, tradições, buscando algo que está do nosso lado. Por isso que nós precisamos ter, telespectador, um coração sensível às direções que Deus sempre coloca nos nossos caminhos. Ele está do teu lado aí. Talvez esse programa seja mais uma vez que ele está te dando uma oportunidade de você
a acreditar nos seus sonhos. Nós estamos ainda no começo de 2016 e eu não sei se isso ainda é algo que você está vivendo ou se isso já caiu numa rotina como a gente normalmente vai viver nos anos das nossas vidas. Mas quem sabe Deus está te chamando de novo para que você tenha um posicionamento assim como a Elaine teve. Venha conhecer o Tempo de Reflexão, venha participar de uma reunião, conhecer a minha vida, a vida da minha família, a Elaine, o Wagner. Tenho certeza de que algo tem grandioso para fazer na sua história, como está começando a fazer na história, na família e na vida da Elaine. Elaine, e quando você chegou ao TR, o que mais te despertou de atenção? Se tem alguma coisa que você pode nos dizer, o que te chamou a atenção? Tem sim. O que me chamou a atenção bastante é que, bom, eu vou falar um pouquinho, eu tive princípios cristãos, eu nasci na Igreja Católica, sempre fiz parte de algum movimento, né? Fiz muito tempo parte do movimento chamado TLC, Treinamento de Liderança Cristã em Atibaia, porque meus pais têm sítio lá, eu tenho família lá. Depois eu fui voluntária da Pastoral da Criança por quase 10 anos. E a Pastoral da Criança, para quem não sabe, ela é ecumênica, ela entra nos lares das famílias, não interessa se você tem religião, se você não tem, enfim, qualquer religião, ela entra para transformar aquela vida, né? E eu me identificava muito com a causa, porque eles têm vários projetos de promoção social, não de assistencialismo, né? E de resgate da cidadania, né? E eu gostava muito de desenvolver aquele trabalho. Mas as coisas foram acontecendo, eu fiquei por uns 2 anos bem gelada, sem ir muito em igreja. Eu ia de vez em quando, que minha mãe me convidava, eu ia. E eu sentia falta, mas eu ia e não... E aqui o que me chamou a atenção foi que vocês pregam uma coisa que eu me identifiquei muito, que é a fé e a espiritualidade está muito acima da religião, né? E você criar um relacionamento com Deus, com Jesus, é você conversar com Ele, é você permitir que Ele entre na tua vida. É como você acordar e precisar escovar o dente, tomar banho, tem que fazer parte da sua rotina. Todo tipo de relacionamento, você precisa conversar com a pessoa, você precisa dialogar, você precisa às vezes você discute, mas tem um relacionamento ali, né? Isso não tá bom pra mim. E como que a gente quer construir um relacionamento com Jesus, com Deus, se a gente tem um monte de normas, parâmetros que nos afastam? A gente acaba não criando um relacionamento. A gente segue doutrinas, a gente segue placa de igreja, mas a religião, o sentido da palavra religião é o que te faz ligar a algo superior, né? Esse é o sentido da palavra religião. Só que se você não tem relacionamento, se você não cria intimidade, você não vive a espiritualidade. E isso para mim foi outra identidade aí. E aí eu trouxe minha mãe, trouxe amigo, cunhado, irmão. É o que mostra que está te fazendo bem, né? E assim, tem me transformado mesmo, né? Porque... eu cheguei aqui com muitos medos, medo de errar, medo de fracassar, medo do que vão dizer de mim, medo de julgamento, porque quando eu comecei a empreender, eu deixei um pouco a visão de jornalista, né, que eu conquistei 3 prêmios, né, eu nem dei gancho para você falar dos meus... Mas a gente vai falar. Para ser empreendedora, né? E aí a gente tem vários medos, né? E aí isso não estava. Como que eu podia ter tanto medo se eu acredito que Jesus é libertador? Se ele morreu na cruz para nos libertar, né? E aí eu estava meio... Então eu me senti em conexão aqui, né? Eu me senti conectada, né? E o BNI também tem me ajudado muito, porque a filosofia de Giver's Gain, né? Contribuir para ganhar, cria uma sinergia que você não está sozinho. Porque quando você está sozinho, você tem menos poder, você tem menos... Aí quando você sente que você tem uma equipe, que a minha deficiência eu posso encontrar no teu apoio, né? Porque nós não somos perfeitos, né? A gente tem as nossas fragilidades. E a intenção do que o outro... Você está falando do seu amigo, mas o seu amigo também está falando de você, né?
E ele está falando com uma pessoa que ele já tem um relacionamento e que acredita nele. Então, para você chegar até ele, é muito mais simples do que você ter que... Então, eu estou num momento que eu falo que eu comecei 2015 muito mal, em todos os aspectos possíveis. E Deus teve um carinho especial comigo, né? Ele fez eu encerrar meu ano me sentindo filha dele, amada. Essa é a característica de Deus, né? Independente do nosso momento, independente da dureza da vida, Ele nos incentiva a olhar para frente. Telespectador, eu não sei qual é o teu momento, eu não sei qual é a tua aflição, eu não sei qual é o gigante que tem te afrontado, mas Deus te pede para você olhar para frente. Não fique parado nessas barreiras que são pequenas diante da tua grandeza. Que você possa olhar para a tua vida e descobrir as qualidades que Deus colocou quando Ele resolveu te trazer para o mundo. Porque o plano de Deus, telespectador, é um plano que já está perfeito e completo, já foi estabelecido mesmo antes de você vir para a Terra. E Deus sabe exatamente quando Ele te fez o que você estaria passando hoje. Esse sentimento de impotência que talvez tenha rondado o teu pensamento. E com esse testemunho da Elaine, eu quero te incentivar a você olhar para 2016 e lutar por ele, telespectador. Lute pelos teus sonhos, lute pelos teus projetos, lute por tudo aquilo que está no teu coração. Na volta nós retomamos o assunto aqui com a Elaine Ferraz. Nós voltamos num instante. Elaine, é bom a gente sentir o coração das pessoas, né? Porque nós vamos falar de fato aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E se é uma característica de Deus, é mexer no nosso coração, é fazer com que o nosso coração consiga voltar a pulsar, talvez com uma energia que poucas vezes a gente sentiu. Essa é uma característica. O nosso coração ele bomba com mais força porque Deus tem coisas grandes e a gente tem sempre que estar animado, motivado e com esse coração sensível para que a gente possa entender de que Ele está no controle da nossa vida. Agora, falar um pouquinho da tua vida profissional. Você é uma jornalista reconhecida com prêmios importantes na vida. Conta um pouquinho para o nosso telespectador. Conheci um pouquinho a Elaine profissional. Eu sou formada há 15 anos, né? Me formei na PUC em Campinas e meu primeiro prêmio de jornalismo foi o vídeo documentário que eu e mais duas amigas fizemos de conclusão de curso, a Mari Carla Giro e a Juliana Porfírio, né? E sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um vídeo documentário de 20 minutos, foi premiado pela FEAC. Todo material que você produz, você tem que ser veiculado em algum veículo de comunicação para você poder inscrevê-lo. Como era um projeto experimental, a gente não tinha intenção de veicular. A gente conseguiu veicular numa afiliada da TV Cultura e aí a gente inscreveu o prêmio e foi uma surpresa boa, né? Que a gente ganhou o prêmio, foi bem legal. E aí os outros dois foram com reportagens para a rádio, né, que eu fiz. Eu trabalhei um tempo na Rádio Cidade, conciliando outros empregos. Enfim, passei pela TV Tem, para uma afiliada do SBT, assessoria de imprensa na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí foram essas duas reportagens para a rádio. Eu ganhei o prêmio da CPFL. Um deles, inclusive, me deu a especialização em jornalismo científico e tecnológico, que eu fiz na Unicamp, e foram matérias voltadas ao reuso do lixo para geração de energia. Então eu fui a campo, fiz a matéria, pega depoimento, tem uma das matérias eu falei de referências exteriores, né, que já acontecem, enfim, e falei um pouco de políticas, né, as políticas. Quais são as políticas do Brasil para que a gente consiga melhorar essa matriz energética?
Então foi bem legal, assim, fico muito feliz, né, de ter conseguido esses prêmios. E aí eu vim, né, quando meus filhos nasceram eu dei uma pausa, fiquei 1 ano e meio em casa, todo mundo chamando de louca. Mas eu acho que foi a escolha melhor que eu fiz na minha vida, porque aí a gente consegue ser mãe de verdade, né? Consegue e ter menos culpa, porque hoje eu percebo que a mulher tem muita culpa, né? De tirar o filho do peito para voltar a trabalhar com 4 ou 5 meses. E então eu pude curtir bem isso. Ainda hoje, quando eu vejo uma mãe amamentando um filho, eu me emociono, porque eu acho que tem um elo que cria ali muito forte, né? Agora, Elaine 2016, nessa fase nova com Deus, nessa disposição em caminhar nos caminhos de Jesus, como é que a Elaine hoje consegue levar essas diversas personagens que ela vive, a profissional, a mãe, a esposa, agora nos caminhos do Senhor? Como é que você consegue na tua vida, como é que você está conseguindo, pelo menos tentando criar uma organização para que isso tudo caminhe de uma forma que te traga alegria, Elaine? Olha, eu estou mais segura, porque não existe... a lei do mínimo esforço, ela fica muito cara para as pessoas, né? Então, assim, não adianta, não existe mágica. Eu vou... Não, se é mãe, você tem que ser mãe. Se é esposa, tem que ser esposa. Se você trabalha, então você tem que entregar o que você falou que ia entregar, né? Promessa e entrega. Mas a diferença é da nossa visão mesmo, como a gente vê as coisas. Eu voltei a ter a força e a coragem que eu já tive no passado. E assim, por conta de, eu vou ficar em casa, não vou muito em igreja. Gente, assim, não é igreja, tá? Mas a gente acaba esfriando. E aí, a hora que eu esfriei, eu vi que eu tava com um monte de medo, sensações horríveis, né? De impotência. Então, o que eu tô resgatando com a ajuda de vocês, né? E de Deus também, que eu peço a direção dele na minha vida e eu não quero largar ele nunca mais. É que continue me dando, isso não tem dinheiro que pague, né? Nem a conta bancária, porque tem muita gente que tem um monte de dinheiro em banco e não dorme à noite. Então, estar com Deus é saber que você tem tudo isso para fazer, mas você faz e você tem a certeza que vai dar certo e você está vendo que você está em paz, está tranquila. Então, é isso que eu estou resgatando e é tudo, gente, não tem definição. E o que a gente tem tentado levar as pessoas a acreditarem, telespectador, eu não sei qual é a tua necessidade. O que eu sei é que é só em Jesus que você consegue alcançar aquilo que você precisa na tua vida. Se é uma cura, se é um trabalho, se é uma transformação no teu casamento, na tua família, não é no teu esforço natural, não é nos seus dons, nos seus talentos, mas é em Jesus. Porque é Ele que pode fazer aquilo que nós eventualmente já cansamos de procurar resolver nas nossas vidas. E é isso que a gente tem visto na vida da Elaine, né? E quando nós nos posicionamos diante de Deus, Ele começa a fazer tudo aquilo que está no nosso redor a começar a fluir. Coisas que estavam travadas, Ele destrava. O casamento que estava meio que esquisito, Ele coloca um coração mais sensível no cônjuge. O trabalho que parecia que as portas estavam fechadas, Deus começa a abrir as portas. E esse é o nosso trabalho. É para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para ter o mínimo de trabalho possível, para que Ele trabalhe pelas nossas vidas, porque é Ele que tem o plano para que a gente possa viver e a gente possa viver bem. Só que às vezes a gente é teimoso, a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma, a gente vive um Deus religioso que não serve para nada, a gente vem cumprir tabela domingo de manhã, e não é esse o plano de Deus quando Ele nos criou. Deus nos criou para que a gente pudesse colocá-lo na frente da nossa vida, para que Ele pudesse nos guiar pelos caminhos que é dEle. E muitas vezes a gente sofre dano das nossas vidas porque a gente quer caminhar nos nossos caminhos. E quando a gente faz as nossas escolhas, Deus, com a sua eterna justiça, Ele tira as mãos e permite, com o pesar do coração dEle por nos amar, Ele permite pela nossa própria decisão que a gente caminhe por caminhos onde Ele não está. E aí vem a nossa consequência, vem as nossas dores, vem os nossos erros, as nossas culpas, as nossas frustrações, mas Ele chama sempre a gente de volta para poder curar as nossas feridas, nos colocar no caminho que é dEle, para que a gente possa viver uma vida que Ele escolheu, que é uma vida de abundância. É isso que você está vivendo, né, Elaine? Você percebe que você se alinhar com Deus, as coisas começam a caminhar, a esperança vem, os medos vão embora e a gente consegue viver coisas que a gente talvez nunca tenha vivido, né?
2015, mesmo eu estando afastada, eu sinto que ele não me abandonou, né? Eu que abandonei ele. Eu falo que ele não me abandonou porque eu falo assim, gente, como que a gente conseguiu pagar as coisas, sabe? E coisas maravilhosas aconteceram. A gente meu filho conseguiu bolsa de estudo na escola, sabe? 50%. E aí eu vi a transformação até nos meus filhos, sabe? Assim, Enfim, a gente mudou muita coisa em 2015 e embora eu tenha virado um pouco as costas, né? Isso não resolve mesmo. Eu vi que é muito ruim viver sem ele, né? Ele estava comigo, ele não deixou faltar nada. Olha, em casa todo mundo tem saúde, a gente tem um lugar gostoso para morar, a gente tem família, tem pai, mãe, todo mundo aí junto, né? E a gente conseguiu a bolsa de estudo na escola dos meninos. Então, ele não me abandonou, né? E mesmo assim ele cuida da gente, né? É bom isso. Agora, você tem trazido pessoas para o TR, né? É uma característica da Elaine. Como é que isso acontece na tua vida, né? Isso é algo natural? Obviamente que a gente sempre quer passar para as pessoas aquilo de bom que a gente está vivendo, né? Mas a gente vê a naturalidade com que você faz isso, né? Você não tem nenhum problema de falar de Jesus, né? E no meio mais ou menos preconceituoso, que é o meio jornalístico, você não tem problema de falar abertamente da tua fé, daquilo que você acredita, né? Como é que isso é na vida da Elaine? Então, digamos que eu esteja resgatando a Elaine que já foi no passado, né? A Elaine que mobilizava as pessoas, pegava a fono para ir dar palestra para as mães, para as líderes de base, enfim, né? E acabava envolvendo. E eu fui deixando isso de lado, né? Eu fui vivendo só a religião, não sei o que posso dizer sobre isso. E agora não, é uma coisa que eu determinei. Fez bem para mim, eu quero que as pessoas participem também, né? E eu acho que eu não posso deixar aqui para mim. Eu acho que o que é bom, isso é ter posicionamento também, né? Eu acho que de repente eu precisava de ter esse posicionamento, uma coisa que estava faltando para minha fé aumentar ainda mais. Quando tem uma coisa boa e Deus se toca, eu acho que é missão como ser humano, no grau evolutivo que todo mundo tem, não é eu, nem o Luciano, nem o Wagner, todo mundo. A gente não veio aqui só para respirar e comer, a gente tem um plano muito maior que isso, né? Então, e é natural, né? O que você falou, você comenta, você fala ali, aí a pessoa já fica interessada e acaba vindo, né? E aí, a gente tem visto as pessoas gritando por ajuda, né, Elaine? As pessoas estão cansadas, as pessoas estão sem esperança. E quando a gente tem a oportunidade de falar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, há uma aderência natural, né, Elaine? É assim que você tem visto? As pessoas falam muito, às vezes, em Deus, né? Seja o que Deus quiser, vai com Deus, mas é tão em vão, tão sem significado, né? Não é verdadeiro aqui do coração, né? Então, as pessoas estão clamando por ajuda, gente, as pessoas estão... A humanidade, ela tá carente de gente que ouça ela, que escuta, sinta a dor dela, sabe? Tente ajudar, porque todo mundo... o que eu ganho em troca? Esse consumismo, é o meu ponto de vista, ele é insustentável para a humanidade. Agora, deve ter um telespectador aí nos assistindo, Elaine, certamente tem, que está passando talvez por um momento igual que você passou em 2015. E que talvez esse momento sonhe em começar a viver o que você está vivendo em 2016. Eu queria que você falasse com ele nesse momento, porque é sempre bom a gente falar aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente está vivendo, até para que a gente passe a confiança de que é possível ele mudar essa situação que ele está vivendo. Eu queria deixar esse 1 minuto que nós temos para encerrar, Elaine, que você fizesse um convite para essa pessoa que talvez esteja com esse aperto no coração, que você sabe o quanto dolorido ele é, que você possa ser agora um instrumento de Deus para levar uma palavra de ânimo e quem sabe motivar essa pessoa a vir ao TR para poder ouvir uma palavra assim como você fez e que mudou a tua história. Então eu deixo não é mais agora esses 40 segundos para você passar essa mensagem para o telespectador. Então eu vou falar um versículo, um capítulo, um trecho da Bíblia, né, que é Jó, capítulo 11, né, tem falado muito comigo e eu acho que você lendo, se você estiver nesse estágio que o Luciano está falando, você vai ver que Deus, ele tira você de qualquer lugar que você está, ele abre portas onde não tem janelas, né?
e ele realmente transforma. Ele tem a capacidade de transformar a sua visão, dar entendimento para as coisas da sua vida, para que você volte a ter esperança, porque eu cheguei aqui sem esperança. E aí, sem esperança, a gente não consegue fazer planejamento, não consegue evolução, a gente não anda, a gente fica no mesmo lugar. Então, eu estou tendo forças para conseguir caminhar e que isso possa trazê-lo também por uma palavra de consolo e possa fazer com que você volte a acreditar que você pode tudo se confiar em Jesus. Obrigado, Elaine. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, telespectador. O convite está aí. Nossas reuniões terças-feiras, 8 horas da noite, domingo, 10 horas da manhã. Que você receba esse convite como algo de Deus para a tua vida. Deus abençoe a tua semana. Até lá.